querendo ou não, todos nós, né, somos mulheres, independente de doenças, o que a gente tenha, é interessante que a gente tenha esse autoconhecimento. Então, gente, sexualidade não é sexo, essa é a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês. Então, sexualidade envolve tudo da nossa vida, tá? Então, é a forma com que a gente se mostra para o mundo e a forma como a gente entende a gente mesmo, tá? Então, a partir do momento que você tem uma transformação interna, o que você mostra para o mundo é muito mais tranquilo, né? E você está muito mais à vontade de mostrar quem realmente você é. E a sexualidade é isso. E a partir do momento que você tem isso muito claro dentro de você, isso também se transfere no sexo. O sexo, ele é só uma das formas de comportamentos que nós temos, que repete ao longo de outros comportamentos da nossa vida. Então, se a gente tem um comportamento muito tenso, né, na nossa vida, a gente está muito tenso, muito agitada, no sexo não vai ser diferente, a gente vai estar lá tenso também, né? Se a gente é uma mulher extremamente controladora, quero ter controle sobre tudo, quero saber tudo tintim por tintim, geralmente são as mulheres que têm super dificuldade de orgasmo. Porque o que é orgasmo? É uma total entrega, um total descontrole do seu corpo. Então, uma mulher controladora, geralmente, ela tem uma tendência de ter um pouco mais de dificuldade de liberar um pouco esse corpo para o orgasmo também. Então, a gente vê esses comportamentos ao longo da nossa vida. Então, trabalhando, como você faz, como você lida com as coisas do seu dia a dia, como você encara o seu trabalho, como você encara o seu relacionamento, como você encara o seu relacionamento com as pessoas, não só com o seu parceiro, isso se reflete na parte sexual também. Então, aí que vem, né, todo o ser biopsicossocial, aí a gente tem que trabalhar em conjunto, né? E aí, trazendo a parte da endometriose, que aí é uma questão muito específica, que o que acontece com essas mulheres, né? Primeiro que existe um sofrimento ao longo da vida dessas mulheres, que é uma história que se repete, infelizmente, viu? Porque ela não sabe que ela tem endometriose, ela busca, inclusive, às vezes até esse diagnóstico, né? Hoje em dia a gente tem tanta informação na internet, tem bastante discussões, grupos, e mesmo assim, né, passando médicos em médicos, olha, não é nada, não, cólica é normal, não, dor no sexo é normal, pode ficar tranquila. Não, já fizeram tudo, já fizeram todas as avaliações e você não tem nenhuma doença, é coisa da sua cabeça. E aí fica um pouco complicado, né? Porque, poxa, a pessoa está sentindo dor, a pessoa está se sentindo desconfortável e, de uma certa forma, ela não está conseguindo o apoio. E o que a gente vê, a gente tem um retardamento aí nesse diagnóstico de aproximadamente 7 anos. Então, imagina quais são os padrões que essa mulher ela vai adotando ao longo da vida dela. Então, tanto fora do sexo como no sexo, por causa da dor. Então, ela vai às vezes, evitar o sexo, porque ela já sabe que vai doer, então não é legal. Então, isso, né, o que é bom, a gente não quer fazer de novo. E o que acontece? Libido vai caindo. A autoestima não tá legal, porque, poxa, eu não tô me sentindo bem com o meu corpo, eu não tô me tendo... A endometriose, de uma certa forma, ela tem uma mudança de estrutura física também, né? Ela tem um inchaço abdominal. Então, às vezes, ela não tá... Fala, poxa, eu tô fazendo dieta, não tá rolando, não tô aqui... Né, não sai essa pancinha aqui, aí você ajuda aí as dietas super mega. Falamos ontem sobre isso, muito importante, porque ontem uma paciente falou isso, ela falou, Maneli, eu tô fingindo, infelizmente eu tô fingindo orgasmo, que tá bem, mas eu tô estufada, eu tô com dor e não tá sendo legal. Eu falei, poxa, é muito triste, né? Olha quantos meses ou anos que a mulher fica se escondendo, né? E para não deixar de comparecer ali com o marido, né? De dar carinho e atenção, ela faz por fazer, por obrigação. Exatamente. E ao longo desse processo, né, então, como ela tem já muito tempo, geralmente, o diagnóstico, nem o diagnóstico, mas tem a doença por muito tempo, a gente chama que é um processo crônico. Todo processo crônico, o seu corpo, ele vai tendo modificações para se adaptar àquela condição. E aí, pensando especificamente na endometriose e na sexualidade, então a gente imagina, dentro da pelve da mulher, a gente tem vários órgãos ali, né? Tem a bexiga, tem o intestino, tem o útero, tem a vagina, e a endometriose, geralmente, ela está numa região atrás do útero. Vou até mostrar no modelinho que fica mais fácil para a gente entender aqui, ó. Mostra aí. Então, ó,
Aqui é o modelinho como se a gente tivesse cortado a pelve da mulher, tá? Então, aqui... Peraí que tá em espelho aqui, né? Às vezes fica difícil ver. Então, aqui, ó, a uretra, a bexiga, a vagina, o útero, o ânus e o intestino. Geralmente, a endometriose tá aqui, ó, nessa região, bem atrás do útero, tá? E veja que é bem encostado com o fundo da vagina. Então, é muito comum que a mulher comece num estágio inicial da doença com uma dor no fundo. Então, aqui, peraí. Começa a penetração aqui, ó. A hora que bate no fundo, dói. E qual que é a posição que mais dói? De 4. Então, assim, ó, de 4, a mulher fica nessa posição, tá? Então, aqui é a vagina de ponta cabeça, aqui é o ânus, vagina, uretra. Na hora que vai ter a penetração, a gravidade está puxando esses órgãos mais para baixo. Então, você tem uma apresentação dessa região maior, ela fica mais na frente aqui. E na hora da penetração vai direto aonde tem a lesão. Então, geralmente, na mulher que tem endometriose, e como 90% dos casos da endometriose, ela é nessa região, ela acaba tendo uma dor chama disparabilidade, tá? E principalmente na posição de 4, tá? Mas é interessante que a mulher até saiba, né, ao longo desse processo, quais são os pontos dolorosos, até para evitar a dor, evitar essas posições específicas, né? E aí eu recomendaria, evitem a posição de 4 se ela é desconfortável para você, não sintam dor no sexo, não é normal sentir dor no sexo, busque ajuda, e enquanto você não tem essa ajuda, enquanto você não tem esse tratamento, não estimule os pontos dolorosos, não aguente a dor, não é legal aguentar a dor. Porque o que acontece? Aí eu vou falar para você o grande problema. Ao longo de todo esse processo, a mulher ela vai aguentando a dor, tá? O que acontece em processo de dor? É um mecanismo do nosso corpo. Toda vez que você sente dor, você contrai o músculo, tá? Então, você vai colocar a mão no fogo, você contrai a mão. Você tem um estímulo doloroso, você tem uma contração. Isso é um reflexo do nosso corpo. E na pelve é a mesma coisa. Você tem um estímulo doloroso, você tem uma contração. Existem músculos que estão tanto nessa região próxima daqui, da onde está a maioria da lesão, tá? Então, tem músculos aqui nessa região abdominal, que são os músculos, principalmente ilho-psoas, que eles podem começar algumas contrações. E o que acontece com o músculo quando contrai? Sabe quando você faz musculação, você vai lá, faz força? Chega uma hora que o músculo fadiga. E o que acontece um dia depois, 2 dias depois? Tem dor naquela região, de tanto que ele ficou contraído. Então, a dor pélvica, que era da endometriose, ela já começa a ter uma dor miofacial, porque ela tem uma dor de contração. Então, você olha aonde que chega isso. Então, ela já tem uma dor quando bate no fundo, por conta da endometriose. Aí ela começa a desenvolver uma dor, que é uma dor de contração, por conta da contração dos músculos, tá? Esses músculos também estão na região mais da portinha da vagina. Nosso corpo é muito sábio, né? Então, quando você tem alguma emergência, ele quer que você não faça aquele estímulo doloroso. O que ele faz? A contração desses músculos aqui, ó, que fecham a vagina, como seu corpo falando assim, não quero penetração. Pá, ele contrai. O que começa a acontecer? Se ela realmente vai continuar forçando uma relação sexual, mesmo aguentando a dor, ela vai ter dor na penetração também. Porque você imagina que o buraquinho fica fechadinho, você fica tentando passar por aquela região. Não há lubrificante que melhora o sofrimento. E aí tem o terceiro estágio da dor, e esse é o pior de todos, e infelizmente, quando os pacientes acabam chegando aqui no meu consultório, elas já estão nesse terceiro estágio, que é o estágio de hipersensibilidade, tá? O que acontece com uma dor crônica? Quando você tem a dor, o nosso corpo, ele cria mecanismos de te avisar, falando assim, ó, você não tá me escutando? Eu tô com dor, eu preciso de ajuda. Então, ele começa a aumentar mais receptores de dor. Eu falo, olha, tá doendo, tá doendo. O que acontece é que aquela região, que já era dolorosa, tem um estímulo muito maior. E, às vezes, um mínimo estímulo, só de encostar, você já tem uma dor absurda. Isso é chamado alodínia, tá? Isso acontece com qualquer processo de dor crônica. E, na região pélvica, isso é chamado de vulvodínia, tá?
tá? Se isso é na região mais externa da vulva. Mas ela pode acontecer tanto nessa região externa da vulva como nessa região mais interna. Então fica insuportável qualquer tipo de penetração, porque você encosta na região, a dor é como se tivesse uma dor de rasgar, uma dor muito forte. Lilian, então, nesse caso da vulvodínia, tem reversão? Todos os casos têm reversão, todos, tá? O que acontece é que quanto mais o tempo passa, maior o tempo de tratamento, porque você acaba tendo que tratar não só a causa da dor, que é a endometriose nesse caso, a gente tem que tratar todas as consequências, e aí entra uma equipe multidisciplinar para isso. Então, vai entrar Nutri. Só para a gente fazer um resuminho dessa primeira parte, que foi muito interessante. Primeira coisa, então, se tem alguém aqui que ainda não tem esse diagnóstico de que realmente é endo, né? Tem seguidoras novas que talvez sentem os sintomas, mas ainda não confirmou a doença. Então, assim, se vocês têm dor, pelo amor de Deus, procurem um médico especialista para confirmar o diagnóstico, fazer os exames certinhos para saber se realmente é, porque dor não é normal e ponto final, né? Segundo, começou a ter dor ou tem dor faz tempo e já sabe que tem endometriose, entendam que não é normal de fato e existe sim tratamento. E tem aí os 3 tipos de intensidade da dor, que é o que a doutora Lilian falou. Terceira hipótese aí do resumo, posições na relação sexual. De repente, se você é controladora ou se você tem autoestima mais baixa, às vezes você está fazendo a relação sexual só de um jeito, às vezes só do jeito que agrada o marido e você continua sofrendo porque você quer agradar, mas você não consegue expor que essa dor existe, que você poderia, de forma criativa, usar outras posições na relação sexual para amenizar a dor. Ah, mas meu marido só gosta na posição, posição de 4, né? Ah, mas eu não gosto porque me dói. Então, fale para ele, né? Existe ajuda para você conseguir falar, botar para fora. Senão fica aqui entalado e eu quero agradar. E a gente sabe que as pacientes realmente escondem, não falam. E a gente está aqui para ajudar vocês a botar isso para fora. O que mais? Exato. Conversou com o marido, melhorou a posição? Se tá difícil para ter a lubrificação, existe também as opções dos lubrificantes mais saudáveis ou menos agressivos. Existe o óleo de coco, a doutora Lilian até na outra live falou sobre isso, tá salvo lá no YouTube para vocês verem. Então, sim, tem opção. Mas adianta só usar o lubrificante? Não, tenho que saber por que eu não tô lubrificando. Tá faltando estímulo, carinho, tá faltando tempo, né? A mulher é forno a lenha, o homem é micro-ondas. Rapidão, ele tá bem. A gente precisa de carícias, desse aquecimento da relação sexual. E para endometriose pode ser muito complexo. Esse negócio de rapidinho não faz muito sentido para quem tem dor. Não dá tempo de lubrificar, não chega no clímax e quero saber se é mito ou não. As meninas querem saber, o orgasmo, ele ajuda a mulher a engravidar? Sim. Sim e não. Sim e não? Ele é uma das coisas que pode melhorar as chances de positivo acontecer. Olha, não tem nenhum estudo científico que chegue e comprove. Fala, gente, precisa ter orgasmo. Não tem nada que comprove. Mas pensando do ponto de vista fisiológico, né? Então, quando você tem o orgasmo, o que acontece no orgasmo? Né? Vamos pensar o que acontece no sexo. Então, o que aconteceu no sexo? Você foi lá, beijo, abraço, carícia, começou aumento da circulação sanguínea na região da pelve. Isso aumenta mais a lubrificação, aumenta mais o alongamento da vagina, aumenta mais contrações da tuba uterina, que também conseguem levar o óvulozinho ali para mais rápido. E aí vai lá, rali rola, beijo, tá aumentando o negócio, tá esquentando, orgasmo! O que acontece no orgasmo? Contração muito forte aí, involuntária, de músculos, de mão, de pé, de períneo e de útero. Tá? E essas contrações, elas ajudam a levar o menininho com a menininha lá, entendeu? E aí eles casam, entendeu?
Isso aí, já Mas vi vários... isso, assim, é pensando na ponto de vista fisiológico, porque não tem nenhum estudo que comprova isso, mas a gente sabe que é isso que acontece, entendeu? Mas teoricamente, fisiologicamente, tem tudo a ver, né? Então vamos Tudo a acreditar que ver. sim, porque todo mundo merece chegar